família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo, o vídeo de pós-jogo, né, cara, depois desse jogo de ontem, porque já passamos já de meia-noite da quinta-feira para sexta, né, na verdade já são mais de 1 hora da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Gente, eu tenho que me dividir entre o trabalho, entre o canal e tudo mais. Eu estou nessa pegada aí, entendeu? Então não tem como eu fazer um vídeo logo assim depois da partida. A partida acabou lá para 9 horas da noite, mas eu estava pegado no trabalho. Então eu tenho que chegar em casa, eu tenho que elaborar as pautas, eu tenho que ver tudo direitinho. Não é tão simples assim. Então, estou aqui fazendo esse vídeo aí mais de 1 hora da manhã. Peço a vocês aí que prestigiem, para que deixem o like, o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aquilo tudo que vocês já sabem, tá? E também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, se vocês puderem compartilhar, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, para ver se eu consigo, né, gente, viver do YouTube e me dedicar 100% aqui ao canal. Que aí eu vou poder fazer jogos aí ao vivo, vou poder fazer lives, vou poder fazer muito mais coisa aqui no canal. Dessa maneira, eu tendo que correr atrás aí do ganha-pão aí de todo dia, eu não consigo me dedicar 100% ao canal, tá, pessoal? Então, conto muito com a colaboração de vocês. Não tô com demagogia aqui não, tá? Não tô querendo viver às custas de ninguém, mas é para eu me dedicar ao canal com de maneira mais íntegra, né? De maneira aí integral aí para vocês, né? Para que eu faça mais pelo canal, tenha mais conteúdo, tenha mais novidades aí para vocês. Mas vamos falar dessa partida de hoje, do Vasco da Gama, né, cara? Vasco empatou com o Olímpia em 0-0 e, cara, o que ficou notório ali, cara, é o seguinte, falta atacante no Vasco, né? Porque criar o time cria, né? Criar o time cria as oportunidades, tem volume de jogo, né? O time vai para cima, consegue criar essas oportunidades, mas o Vasco não tem atacante, cara. O Vasco tem 4 atacantes que não dá um. O Vasco tem 4 atacantes que não dá um, tá? Tirando o Andrés Gomes, que nem jogou hoje, né? Mas, pô, Spinelli. Vou colocar o Brenner nesse balaio aí também, porque não é porque o Brenner meteu 2 gols contra o Fluminense que agora ele virou craque da noite pro dia, porque não é. Brenner, Mariano Nistroza, David, tá? Aí eu posso incluir também o Adson. Tudo bem, o Adson não é centroavante, o Adson é mais jogador de lado de campo, o Marino também e o Andrés também. Mas agora, o Brenner, o David e o Spinelli, porra, cara, puta que pariu, tem que fazer mais alguma coisa aí, né, cara? Tem que ter mais presença diária, né? A gente vai falar disso, mas deixa eu falar primeiro aqui dos jogos hoje da Sul-Americana. O Santos, né, fez a sua parte, né? O Santos, que não tem um time muito bom assim, venceu o Macará por 2-1 lá na Vila Belmiro, levou uma pequena vantagem lá para o jogo de volta. Ah, mas o Santos tem Neymar. Ah, mas o Santos tem Gabriel Barbosa. Cara, tem o Neymar, que já está com a cabeça mais no pôquer do que no futebol, né? Falar nisso, o Neymar saiu de gracinha, né, hoje, né, cara, do campo, né, dizendo que domingo é guerra, né? Dizendo que domingo aqui em São Januário é guerra. Primeiro eu quero saber se ele vai vir, se ele vai estar aqui em São Januário para jogar, tá? Vou colocar o vídeo aí para vocês. Olha aí, ó, Neymar virando para a torcida do Santos, dizendo que domingo é guerra. Tudo bem, Neymar, é guerra, domingo. Claro, domingo é guerra. E tu sabe como é que são as coisas aqui em São Januário, né? Você sabe como é que funciona aqui. A parada, o buraco é muito mais embaixo. Mas eu só quero ver se você vai estar presente. É isso que eu quero, tá? Infelizmente eu não vou poder ir nesse jogo, cara. Fala a verdade, para ir para São Januário hoje tá difícil para mim, tá? Estou indicado do trabalho, vou trabalhar o domingo inteiro. Esse domingo, excepcionalmente, eu trabalharia de manhã, mas aí pintou aí uma oportunidade de dobrar, porque um colega pediu.
eu vou ganhar mais um cascalho por fora, então não vou poder jogar fora, né, gente? A situação tá difícil e eu vou trabalhar o domingo inteiro, tá? Então, eu queria ir muito nesse jogo, mas vou assistir lá no meu trabalho, na televisão. Eu quero ver se o Neymar vai estar presente nessa partida, tá? Então ele saiu tirando onda, dizendo que o domingo é guerra, né? Mas enfim, o Santos venceu o Macará por 2-1, o Vasco empatou com o Olímpia. Rapaz, e o Botafogo perdeu para o Cienciano do Peru por 6-1. Vocês estão reclamando do Vasco, mas olha, a situação do Botafogo não tá muito boa não, tá, cara? Tudo bem, eu vi ali que tem uma altitude ali bem desagradável, né, cara? Mais de 3.000 metros de altura aí acima do nível do mar. Eu acho que é 3.000 ou 4.000 metros, se eu não me engano, alguma coisa assim. É uma altitude bem considerável, né? Lá em Cusco, no Peru, em Cusco, né? No Peru. E será que isso foi um fator determinante para tomar de 6-1, cara? Porra, olha só, o Botafogo tomou 3 gols de um jogador só, do Matias Sucar, ou Matias Sucar, não sei, Matias Sucar, sei lá. Tomou 2 gols do tal do N Bandeira, alguma coisa, deve ser alguma coisa na Nanum Bandeira, ou sei lá o que que é. E um gol foi lá do tal do Martinique, né? Aos 35 do primeiro tempo. Rapaz, foram os 6 gols no primeiro tempo. Eu acho que na metade do primeiro tempo já estava 4-0 Cienciano. E, cara, será que a altitude foi fator preponderante aí para o Botafogo tomar essa sonora goleada? Botafogo vai vir para o Engenhão aqui. Tudo bem, esses clubes aí, cara, na altitude eles são um tigre, né? Mas quando eles chegam aqui, eles se tornam um gatinho manso, né? Mas para o Botafogo mudar essa realidade aí, inverter esse resultado de 6-1 vai ser meio complicado, tá? Vai ser difícil aí para o Botafogo mudar essa parada aí, cara. 6-1 Cienciano em cima do Botafogo, né? O clube peruano trazendo uma boa vantagem no jogo de volta, né? E o Vasco, cara, que fez um volume de jogo, cara, terrível. Olha só, cara, tô com algumas estatísticas aqui, ó, estatística só no primeiro tempo, tá? Posse de bola de 78% contra 22% do Olímpia. Finalizações 9-0, isso aí no primeiro tempo, tá? O Vasco teve mais de 11 finalizações no jogo inteiro, porque segundo tempo o padrão caiu. Grandes chances 2-0, chances de gol 0,73 vezes 0,00, eles não tiveram nenhuma chance real de gol. Escanteios no primeiro tempo 8-0, tá? O Vasco acho que teve 20 escanteios no jogo inteiro. Passes 334-101 e cartões, o Vasco tomou 2, eles 1, aí no segundo tempo ali igualou. Mas enfim, cara, o Vasco amassou o Olímpia do Paraguai. O Olímpia ele não tinha ação dentro da partida. O Vasco, cara, olha só, vou falar uma coisa para vocês. O Vasco ele tá com um sistema tático muito bom, com bastante volume, sabe? O Vasco ele vai para cima, ele consegue pressionar na defesa do adversário, ele abafa a saída do adversário, consegue tomar as bolas, tá? Cria as oportunidades. Thiago Mendes é um absurdo jogando bola, esse cara. Thiago Mendes me lembra, cara, aqueles caras, né, em época de pelada, que eu jogava pelada, né, moleque. Eu me lembro muito de um cara chamado Fábio, né? Nas peladas de final de semana, quando eu morava lá no Caxambi, né? Aos domingos, o pessoal falava que ele era muito frio jogando, sabe? Que ele era calmo. Ele era um cara calmo, assim, que era um excelente jogador e tal. É o Thiago Mendes, cara. O Thiago Mendes é um jogador calmo, aquele jogador que vê espaço, consegue fazer uma jogada no espaço ali de meio palmo de chão. Sabe, eu vi ali uma jogada do Thiago Mendes ali do lado esquerdo ali, cara, a gente ali na lateral no meio campo, que absurdo, cara, aquilo. Ele conseguiu ali pegar uma bola praticamente perdida e conseguiu dar um passe pro companheiro. Cara, o meio campo do Vasco tá ótimo, tá maravilhoso. Ah, detalhe, o Vasco não é cheio de desfalques, né, cara? Andrés Gomes foi desfalque, Brenner nem se fala, Carlos Cuesta parece que não apontou nenhuma lesão, nem o Andrés, nem o Cuesta apontaram lesões, tá? Fizeram ressonância e tudo, não apontou nada. Mas
O Andrés Gomes está ainda com dor no pé e o Cuesta foi preservado, assim como o Jair. Jair também não foi relacionado, preservaram o Jair, né? E o PH, que também ficou no banco de reservas e nem entrou. Quem jogou foi o Puma Rodrigues no lugar dele. Então o Vasco entrou com o Léo Jardim, entrou com o Alan Saldívia, que fez uma boa partida, fez uma partida ok. Tirando o lance que ele deu uma recuada no alto ali, que, porra, a bola, ainda bem que a bola não foi na direção do gol, que o Léo Jardim teve que sair correndo igual um maluco para evitar a saída de bola, né? Tirando esse lance aí, o Alan Saldívia fez um jogo ok, uma partida ok. Me preocupou muito o Alan Saldívia hoje. O Robert Renan, Cuiabano, aí o meio veio com o Cauã Barros, o Thiago Mendes e com o Rojas, né? Acho que o Tietê também era desfalque, se eu não me engano, e com o Rojas ali centralizado. Nuno Moreira, David, rapaz, peraí. Não, aí, não, o meio foi, vamos lá, de novo. É que eu não peguei a escalação aqui, tá, gente? Na correria eu nem vi a escalação direito. O meio foi Cauã Barros, Thiago Mendes. O Cauã Barros entrou no lugar do Jair, Thiago Mendes e quem, cara? Rapaz, minha cabeça tá muito ruim. Enfim, tá? Thiago Mendes, Cauã Barros. Eu não sei se foi o Tietê, Ramon Rick entrou depois. Eu não tô lembrado aqui, cara. Eu não tô lembrado aqui quem foi o meio campo do Vasco. Eu sei que o ataque foi Nuno Moreira, Nuno Moreira, David e Adson, tá? Ou Adson, Nuno Moreira e David lá no ataque. Na verdade, o Nuno Moreira ficou centralizado junto com o Rojas. Foi Thiago Mendes, Nuno Moreira e Rojas, o David e o Adson, no caso, né? Foi mais ou menos esse daí o time do Vasco. Enfim, tá? Aí o que acontece, né, cara? O Vasco já com desfalques importantes na partida, né? Aí mesmo assim o Vasco jogou muito bem, volume de jogo, mas, cara, aquela situação, o Vasco não tem atacante. O Vasco não tem atacante. O David, cara, ele é tenebroso no ataque, tá? Um lance ali, que uma bola que meio cruzada para a área, que ele, acho que ainda no primeiro tempo, que ele pulou meio que de peixinho, e ele não chegou na bola, demonstra ali a falta de atacante que o Vasco vem sofrendo desde então, cara, porque é uma carência muito grande, sabe? Eu me lembro que todo mundo falava do Verratti, né? Que o Verratti era um bonde engraçado. O Verratti era um bonde, já não estava mais prestando pro Vasco, mas se tivesse hoje nessa partida aí, ele tinha cravado pelo menos uns dois aí, cara. Pelo menos uns dois aí o Verratti tinha cravado nessa partida de ontem, tá? E o Spinelli entra no segundo tempo para tentar, né, compensar essa falta de produtividade no ataque. E é outra coisa bizarra, cara. O gol que ele perdeu no final, puta que pariu, até eu fazia, cara. Modéstia à parte, ele quis pegar de primeira, só que, porra, o cara tem que ter uma consciência do seguinte: o cara, quando ele não tem habilidade de pegar uma bola daquela que vem daquele jeito de primeira, ele tem que ter a paciência de dominar, olhar pro gol, ajeitar e mandar o chute, cara. Que era o que eu faria. Que nos meus tempos de pelada, dificilmente eu pegava uma bola vindo no alto ou vindo assim, eu pegava de primeira. Eu dava sempre uma ajeitada e muitas vezes perdia o gol por causa disso, porque vinha alguém e tirava a bola de mim. Mas eu preferia ajeitar a bola para ficar a feição ali pro chute, tá? E o cruzamento do Piton foi bom. O cruzamento do Piton foi primoroso, cara. Não foi ruim, tá? E mesmo assim ele pegou meio que de canela, meio de tornozelo, não sei que porra que ele fez, isolou a bola, né? E perdeu um gol feito ali, que se fosse o Verratti era saco. Ele estava livre, cara. Ele estava livre no meio da área. O Spinelli estava livre no meio da área, né? Então ele podia ajeitar, ele tinha tempo para olhar para o goleiro, para mirar, para sacanear o goleiro, chutar, mas não. Ele decidiu fazer aquela bosta, perdeu um gol feito, vai sair com 0-0, vai levar o 0-0 lá para o Defensores del Chaco no Paraguai, lá outra vai ser outro jogo, vai ser outra situação, não vai ser a facilidade que o Vasco teve aqui hoje.
O Olímpia não vai se encolher assim como se encolheu aqui. O Olímpia estava desfalcado também do seu principal jogador, o capitão da equipe. Deve voltar no próximo jogo, tá? O Vasco não terá os reforços ainda na Sul-Americana, só se passar de fase, tá? Então, cara, é complicado. É complicado. Aí o Vasco já entra poupando jogadores, tá? Aí no segundo tempo, o técnico português me tira o Adson e me tira o Nuno Moreira para colocar o Marino e para colocar o Spinelli. Porra, beleza, cara. Colocou o Marino e o Spinelli, né? Aí, porra, para tirar o Adson e deixar o David em campo, cara. Deixar o David em campo. Meu Deus do céu, cara. Ninguém merece, cara. Tudo bem, tá? Aí depois ele tira o Cuiabano e tira o Thiago Mendes, que era o cara mais consciente desse time, era o cérebro do time. Vai botar o Ramon Rick e o Piton. Porra, aí ele acaba de matar o time de vez, cara. Aí ele acabou de matar o time. Aí depois eu sei que por final ali entrou... Saiu o Rojas, não, meu Deus, saiu quem? Entrou mais alguém ali, depois ali no final, cara, que era o... Agora eu não vou lembrar, cara. Agora eu não vou lembrar. Enfim, tá? Aí ele tirou o David para colocar o Zuccarello, lembrei. Aí finalmente ele tira o David para colocar o Zuccarello. Mas aí já não adiantava mais nada. Aí o Vasco perdeu intensidade, né? Saiu o Thiago Mendes, perdeu intensidade, perdeu em volume, né? As linhas abaixaram, o Olímpia chegou aí um pouco ao ataque, chegou a criar alguma chance, fez alguma pressão ali no ataque, mas sem muito perigo. E eu já tava vendo já, cara, o Vasco tomar um gol de bobeira depois, entendeu? Criar, e numa bola vadia qualquer no contra-ataque dos caras tomar um gol, eu já tava vendo isso, como já vi várias vezes, né? Porque a bola pune, mas graças a Deus não, mas enfim... Cara, e o que me mostrou, cara, essas alterações do Pedro Emanuel no segundo tempo, ele tá preservando pro Campeonato Brasileiro, tirou o Thiago Mendes, tirou o Cuiabano, já tá visando o jogo contra o Santos. Ok, mas isso me leva a crer o seguinte, o Vasco realmente está cagando para a Sul-Americana. O Vasco tá cagando para a Sul-Americana, tá? Uma vez que, né... O Vasco vai poder contar com os reforços que chegaram agora, o Colídio, que está agradando muito nos treinos, tá? Tem surpreendido, parece que vai ser o camisa 9, na ausência de um camisa 9 que o Vasco não consegue contratar, ele vai ser esse camisa 9, mesmo que não seja as características do cara, mas ele vai quebrar o galho, vai entrar o Sousa, e eles já estão bidados todos os dois, vai estrear no Brasileiro domingo e vai jogar na Copa do Brasil. Então o Vasco está vendo aí com mais carinho, de repente, a Copa do Brasil, que vai pegar um Vitória, e de repente no meio do caminho pode pegar aí, pode pintar uma zebra aí, numa partida que só tem clássico, Santos e Palmeiras. Como o Vasco está numas quartas de final, cara, e o Vasco passar do Vitória e ir para a semifinal, a possibilidade de título e de uma premiação maior, uma premiação grande, né? Uma bolada grande, premiação, é mais real na Copa do Brasil do que na Sul-Americana. Porque na Sul-Americana vai estar nas oitavas, sem poder estrear os reforços, né? O Vasco vai ter que passar pelo Olímpia, para as quartas de final ainda, para poder estrear os reforços, ou quem mais vier na sequência, né? E para poder almejar alguma coisa na Sul-Americana. Então parece que o Vasco está cagando para a Sul-Americana. E sim, o mais importante é o brasileiro. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, cara, contra o Santos agora, tem que ter gol. Vai ter que sair gol desse time, cara. O Vasco não pode pressionar e porra, não fazer gol nenhum. Não é possível isso, cara. Ter 20 finalizações, 20 chances criadas, ou mais de 20 numa partida e não sair do zero. O time não tem tomado mais gols, tá? Mas também não faz, tá? Detalhe, é o quinto empate do Pedro Emanuel. São 8 partidas, 5 empates, 2 vitórias e 1 derrota. As 2 vitórias na Sul-Americana, contra o Fluminense e contra o
Independente Medellín, tá? Então, cara, a gente vê que a característica desse técnico é empatar muito, mas é culpa dele? Não é culpa dele, cara. É culpa de um planejamento mal feito dessa diretoria. Aí é que eu falo aqui, eu não passo pano, eu não passo a mão na cabeça. Uma coisa é o Pedrinho tá conduzindo o Vasco, uma venda do Massaf, coisa e tal. Porra, sou de acordo. Agora, outra coisa é eu elogiar a gestão dele e a gestão dessa diretoria em si. Planejamento muito mal feito, um scout muito mal feito, porque não é possível que no início do ano eles não fizeram um scout ali mais decente ali para ver uns atacantes melhores ali, que não fosse o Spinelli, que não fosse um Brenner, que não fosse o Marino. Não é possível que eles não viram as deficiências desses caras. Não é possível que eles não viram, por exemplo, que o Andrés Gomes, apesar dele ser importante para o time, né, fez falta ontem, na verdade, fez muita falta, mas apesar dele ser bom ali do lado de campo e coisa e tal, ser arisco no 1 contra 1, porra, o cara não sabe chutar. Então não é possível que essa diretoria não tenha visto aí um atacante finalizador para ocupar a vaga do Verratti, que foi embora. Então isso é muito culpa do scout. Isso é culpa de quem? Isso é culpa do seu Felipe, que está ali, sabe Deus fazendo o quê? Ganhando milhões ali na diretoria vascaína, tá? Porra, e não faz um trabalho direito. O Vasco queria contratar o Rafael Rezende, cara, que era repórter, né, da Sport TV. Trabalhou no Botafogo, inclusive, só que ele não quis vir. Por que ele não quis vir, cara? Porque o Vasco ele não tem um padrão, ele não tem um direcionamento. O Vasco toda hora troca de técnico. O Vasco toda hora troca de técnico. Renato Gaúcho, não sei se ficou 3 meses no Vasco, tá? O Diniz ficou 7 meses. O Diniz era para ter ido embora no final do ano passado, ainda continuaram com ele, outro erro. Por isso o Verratti foi embora. Porque o Fernando Diniz continuou. E o jogo não ficou favorável para o Verratti. O esquema não ficou. O esquema do Diniz não atendia a ele. E é um esquema parecido com o do Pedro Emanuel hoje, cara. O esquema do Pedro Emanuel é esse: é toque de bola, é pressionar, é posse de bola e tudo mais, não sei o que. Só que, porra, olha como é que é diferente do Fernando Diniz, que o tempo todo ocorria falhas individuais. Vê se você vê as falhas individuais acontecendo. Aconteceu com o Cauã Barros contra o Vitória da Bahia lá no Barradão, porque foi o primeiro jogo do cara. E o Vasco ainda estava com aquele ranço ainda, né? Do Bruno Lazzaroni, do Diniz, que o Bruno Lazzaroni é da escola do Fernando Diniz, né? Então, cara, aí o Renato Gaúcho veio, deu um padrão. O Renato Gaúcho acho que foi mais pela inspiração, pela emoção do que pela razão, do que padrão tático, tá? Foi mais pela emoção ali, o incentivador de vestiário, o Renato Gaúcho, ele é isso. De onde jogadores tiraram força para ganhar do Palmeiras aqui e tudo mais. Mas o planejamento é muito mal feito, cara. E a gente não sabe quanto tempo que o Pedro Emanuel vai continuar como técnico do Vasco da Gama. Se ele perder 3, 4, 5 partidas seguidas, ele vai embora também. Vou mandar ele embora. Então, por isso, o Rafael Rezende não veio, porque o Vasco não tem uma certeza do que ele quer. Tá? E detalhe, o Nuno Moura, o Hugo Moura, que saiu recentemente, o volante, né? Falou, deu uma entrevista agora há pouco tempo, acho que foi ontem ou anteontem, dizendo que todo mundo gostava do Renato Gaúcho, que não tinha essa história de pessoal estar insatisfeito com o Renato e coisa e tal. Ele falou, não, cara, todo mundo gostava do Renato, inclusive tem umas palavras dele lá, tem umas aspas. Eu até estava aqui com elas aqui, cara, só que eu acabei jogando fora. Acho que eu acabei excluindo sem querer, cara. Mas enfim, ele falou do negócio de quando veio pro Vasco, sabia que era um desafio muito grande, apesar de ter sido de ser cria do rival, não sei o que e tal, mas que para jogar no Vasco é diferente, que o jogador para vir jogar aqui, que ele sofreu crítica, ele foi elogiado, teve seu nome gritado, foi xingado várias vezes e coisa e tal, mas para jogar no Vasco o cara tem que estar preparado, que não é como qualquer outro time, que essa camisa pesa, é diferente, o cara tem que saber o que é o Vasco da Gama para vir jogar aqui. E quando ele falou mais ou menos isso daí, tipo assim, né, cara,
trocando em miúdos, né? Ele quis dizer que o cara, para vir jogar no Vasco, ele tem que saber que a situação do Vasco já não é boa há muito tempo, que já por anos o Vasco fica nesse vai e volta, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, uma incerteza do caralho, com briga política, o cacete A4, a torcida sempre esperançosa, o Vasco chegando até em final aí de Copa do Brasil, semifinais do Caramba 4, dando esperanças para a torcida. É uma torcida que está carente de alegrias, de títulos, né? E o jogador tem que saber lidar com tudo isso daí. Trocando em miúdos, é isso que ele quis dizer, tá? Ele falou que todo mundo gostava do Renato Gaúcho, cara. Ninguém tinha nada com o Renato Gaúcho, né? Mas, cara, assim, domingo contra o Santos, cara, é de suma importância o Vasco fazer gols, né? Tá, vai estrear o Colídio, o Brenner o Brenner é desfalque, tá? Vou falar para você que fez falta hoje, tá? Falar aqui do Brenner nesse exato momento, né? Teve aqui uma atualização do problema do Brenner. O Brenner é desfalque, o Colídio vai ser usado como 9, né? O Sousa, não sei se deve entrar desde o início do jogo. Na verdade, eu não sei se os dois vão entrar desde o início da partida. Deve entrar no decorrer, né, do jogo, né? Mas enfim, o Vasco precisa fazer gols no domingo e o Vasco precisa contratar atacante. O Vasco precisa contratar um camisa 9. Eu tô vendo um monte de torcedor falando de Brian Rodrigues. Cara, Brian Rodrigues, esquece Brian Rodrigues, cara. Esquece Brian Rodrigues. O Vasco está oferecendo 10 milhões de dólares no cara, o América do México está querendo 20. Está querendo o dobro. Não vem, cara. Ele não vem. O Brian Rodrigues não vem. Eu tô vendo o torcedor do Vasco falando assim, ai, eu vou assistir o jogo do Brian Rodrigues, que eu vou ver ele arrebentar. Isso que é jogador. Porra, tu funda aí o Brian Rodrigues Futebol Clube e vai torcer para ele, porra. Não torça pro Vasco, porque ele não vai vir pro Vasco, cara. Tá? Enquanto isso, a diretoria tem que ir atrás de outras opções, cara. Porque esse cara é inviável, esse cara não vem. Então, já começa a correr atrás de outra. Tu não vai trazer um cara da mesma qualidade do Brian Rodrigues, mas, porra, vai trazer um cara que, de repente, ali solucione ali os problemas ali de ataque, de gol, de carência de gol que o Vasco tá tendo, porra. Ou, se não trouxer um, traz dois que possa resolver, né, que vai sair mais barato que o Brian Rodrigues. Mas a verdade é que não vem, cara. Não adianta que esse cara não vem, tá? Agora, falando do Brenner. O Brenner, cara, parece que, né, ele sofreu uma lesão grave no dedão do pé esquerdo, né? Antes da partida do Olímpia teve uma atualização. É uma lesão ligamentar constatada ali no pé esquerdo, tá? E optou inicialmente aí para realizar tratamento conservador sem cirurgia. Então, a princípio, o Brenner não vai operar, né, o dedão, eles vão fazer um tratamento. Diz que havia a possibilidade do Brenner passar aí por um procedimento cirúrgico no tendão com um especialista, mas ele ia ficar fora aí por 4 meses e acabar a temporada para o Brenner não ia voltar mais, tá? Então, com essa escolha aí, a previsão é que ele fique afastado durante 1 mês e meio, ou seja, 45 dias. Então, quer dizer, aí nas férias aí, quando o jogador né, os clubes entrarem em férias, acabar a temporada aí de 2026, aí sim, ele vai se submeter ali a cirurgia ali para poder corrigir, mas ele vai fazer o tratamento conservador para tentar levar aí até o final da temporada aí da melhor maneira possível, né? Para depois fazer a cirurgia nas férias, né? Tomare, né, cara, que seja a decisão acertada, né? Porque é complicado, né, cara? Vai que piora a situação do cara aí, Deus que me perdoe, né? Nem quero saber disso, tá? Diego Carlos, tá? Atualização aí do zagueiro Diego Carlos. Parece que ele já tem salário acertado com o Vasco aí de 1 milhão por mês, né? Que ele vai receber. Semelhante ao Matheus França, que saiu, né? Que voltou para o Crystal Palace. O contrato seria até 2029. Só que o jogador precisa negociar sua rescisão lá com o Fenerbahçe, tá? E parece que o Vasco está liderando aí a disputa, porque existe também o Como da Itália e também está o São Paulo também disputando aí o zagueiro, tá? Ele é tratado como plano A, uma vez que o Danilo Barbosa acertou com o Grêmio, tá, gente? Danilo Barbosa, que falou que queria jogar no Vasco, que queria do Vasco, queria voltar, acabou de acertar com o Grêmio, então não tem nem Danilo Barbosa mais para substituir, tá?
Ele é tratado como plano A e a diretoria e os representantes do zagueiro trabalham para viabilizar sua liberação sem custo junto ao Fenerbahçe da Turquia. Só se ele continuar de sacanagem lá com os turcos lá, os caras não vão querer liberar não, tá? Não vai mesmo, tá? O jogador já tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e já sinalizou positivamente para adequar seus vencimentos à realidade do clube vascador, do clube Cruz Maltino, tá? No cenário aí nacional. E o Vasco, como eu falei, está levando a vantagem. E a proposta apresentada pelo Vasco da Gama coloca o defensor em um patamar salarial de destaque no país. Vamos ver, Diego Carlos aí, zagueiro. O Vasco está precisando de zagueiro aí, porque hoje a gente teve, né, cara, que apostar no Alan Saldívia. Graças a Deus ele foi bem, né, cara? Graças a Deus ele foi bem, mas é muito pouco, né? Mas o problema do Vasco continua sendo ataque. Eu acho que a urgência aí teria que ser o ataque, que está muito deficitário, cara. O Vasco não faz gols, cara. E uma especulação aqui, o Vasco parece que é um zagueiro do Boca. E parece que pode formalizar aí nos próximos dias uma proposta pelo tal do Lautaro de Lolo. Esse cara já foi falado anteriormente, tá? 22 anos, do Boca Júnior, e diz que agrada aí ao Pedro Emanuel e visto como prioridade para reforçar a defesa. Ué, não é o Diego Carlos? Enfim. Só que o Boca está pedindo 20 milhões de dólares, cara, cerca de 103,8 milhões de reais pelo jogador, tá? Muito altos valores, muito alto. E a negociação também envolve o Alan Saldívia, né? E o Alan Saldívia pode ser incluído. Aí eu dou maior apoio, tá? Daria maior apoio. O clube pretende contratar outro zagueiro antes de avançar pela saída do Uruguai, que interessa a clubes argentinos, segundo o RTI Sport, né, cara? Pô, só que 20 milhões de dólares é salgado. Agora, se o valor do Alan Saldívia tirar pelo menos quase a metade aí do valor desse cara aí, de repente, né, seria uma boa, tá, pessoal? Falar aqui de atualização de SAF, o Vasco pediu na Justiça autorização para contratar mais 150 milhões de empréstimo DIP aí para o Marco Lamac aí, cara, pela tal da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., tá? E o Bruno Morrito, do GE, está dizendo que o valor seria destinado para contratação de jogadores e reforma do CT Moacir Barbosa. Pô, cara, será que pode pegar esse empréstimo DIP aí para fazer contratação? Será que a lei permite isso, uma vez, né, que a lei está supervisionando tudo dentro do Vasco? Será que eles vão liberar isso daí? Né? Mas parece que assim, cara, parece que só falta aí a autorização da juíza, a tal da, como é que é o nome dela, gente? Não sei o que lá, Chevrande, não sei o que lá, acho que Gastese Chevrande, né? Eu esqueci o primeiro nome da magistrada. Só está faltando mesmo a autorização dela para que possa se publicar o edital, tá? Para ter aí a licitação, tá, gente? O Marco Lamac aí é o Stalk Horse da operação. O outro investidor que tiver interessado vai ter que igualar ali, né, a proposta dele, ou superar a proposta dele, e ele podendo igualar aí a proposta, se alguém conseguir superar a proposta que ele está fazendo pela compra da SAF. Então, você está aguardando aí a formalização do edital, tá? Uma vez que o Ministério Público já se demonstrou favorável, o tal do Watchdog lá também se manifestou favorável, outros lá, magistrados lá também se mostraram favoráveis ali. Não vou entrar a fundo mais nesse assunto, que já estou de saco cheio de falar disso, mas enfim, né? Agora só falta lá a juíza bater o martelo para abrir lá o... Ai, meu Deus, como é que se dá o nome do negócio, cara? Para botar no seu troço lá no Diário Oficial lá, para abrir lá o processo, né, de venda da SAF do Vasco. Vamos, o edital, né? Para abrir ali o edital e abrir o leilão ali para a venda do Vasco da Gama. Então, dessa forma, parece que esse mais de 150 milhões aí pode ser facilitado de empréstimo aí para o Vasco da Gama, porque eles já estão vendo, o Marco Lamac já está notando que a venda está cada vez mais perto. Só que, porra, tem notícia aí já dizendo que a oposição está preparando um investidor aí que pode vir com uma proposta muito maior, mas que esse nome está sendo mantido em sigilo, que não sei o quê. Olha, cara, as coisas no Vasco, cara, e é uma coisa que atrapalha muito o clube,
Porque esse cara, o Marco Lamarca, ele já podia estar investindo no Vasco há muito tempo para contratar um Brian Rodrigues da vida, para contratar um atacante mais renomado, né? Um jogador mais de peso. Só que o cara não vai colocar dinheiro numa coisa que é incerta, cara, porque da noite pro dia pode acontecer uma merda na justiça aí, né? E acabar essa venda não saindo no final das contas. Então, pô, o cara tá botando os dois pés dele atrás, né, cara? Ele não vai botar dinheiro numa parada que, pô, que é dúvida constante, que uma hora tá assim, outra hora tá assado, uma hora a venda tá perto, outra hora a venda pode não acontecer. Então, o cara tá com as barbas dele de molho. Então, não tá errado, não. Não tá errado, né? Senão ele estaria já, cara, já botando dinheiro no Vasco aí para contratar atacante, caramba, quatro. Já não estava enfrentando mais esse problema, tá, gente? Agora, para finalizar o vídeo, gente, olha só isso, cara. Eu tenho minhas pautas aqui. Eu vou até mostrar, ó. Eu boto no celularzinho agora. Vê se dá para ver aqui, ó. Olha o nome da pasta que eu coloquei para esse assunto, ó. Corrupção. Olha aqui, ó. Corrupção, tá? Sabe por quê? Vou falar para vocês o porquê que é corrupção. Olha só a notícia que saiu aqui do Lance, tá? Ex-diretores do Vasco usaram ingresso destinado ao sócio-torcedor para ir a camarote na Sapucaí. É isso aí, cara. Eu vou citar o nome dos personagens aqui, ó. Segundo a apuração do Lance, entradas previstas para ações de relacionamento e para o programa de sócio-torcedor foram utilizadas por integrantes das administrações do clube, da SAF, do Carnaval de 2025, tá? Entre os nomes citados, olha só, vê se não se não me é estranho esses nomes aí. Olha só, Felipe Carregal, então vice-presidente jurídico, Silvio Almeida, ex-vice-presidente financeiro, e Bianca Reis, que ocupava a diretoria jurídica do Vasco da Gama, da SAF do Vasco da Gama, tá? Felipe Elias, atual conselheiro da SAF, ainda está na SAF, esse Felipe Elias, também solicitou um par de ingressos, mas afirmou não ter comparecido ao desfile. Olha como é que ele é bonzinho, né, cara? Os ingressos faziam parte de um acordo firmado entre a Vasco SAF e uma empresa do setor de turismo, tá? A agência compraria entradas pelo valor integral para revendê-las em pacotes turísticos e, como parte da negociação, o clube recebeu ingressos para o camarote. Então, quer dizer, ingressos da Sapucaí que eram para torcedores foram para mãos, né, de integrantes da Vasco SAF, né? Seu Felipe Carregal, que era vice-presidente jurídico, seu Silvio de Almeida, ex-vice-presidente financeiro, todo esse pessoal aí, tá? Seu Felipe Carregal, né, principalmente, né? O seu Silvio Almeida, que arrumou toda essa arapuca aí para afastar o Pedrinho da presidência, né? Porque através do relatório do seu Silvio Almeida, que é que era o vice-presidente financeiro, através do relatório dele é que a 777 entrou na justiça para dar essa intervenção no Vasco da Gama e afastar o Pedrinho e a diretoria dele. Foi através do relatório do Silvio Almeida que a 777 conseguiu uma liminar na justiça para afastar a diretoria administrativa do Pedrinho e atrapalhar a venda por Marco Lamarca, que já podia estar acontecendo já há muito tempo, né? E o Vasco não estava aí passando sufoco para contratar um atacante aí na segunda janela aí, entendeu? Então, olha só o tipo de gente que tinha dentro do Vasco da Gama, cara. Esse pessoal da Sempre Vasco, né? Esse grupo político maravilhoso que tem dentro do Vasco aí, que só soube fuder, que a palavra, né, desculpa, perdão da palavra, mas que só soube fuder com o Vasco esses anos todos, por causa de poder e por causa de regalia. E os abutres não querem largar o osso de jeito nenhum. Por isso que eles não querem que o Vasco seja vendido, cara. É por isso que eles não querem que o Vasco seja vendido. Porque os abutres não querem largar o osso, entendeu? Eles não querem perder as tetas que eles têm dentro do clube, né? Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, Silvio Almeida, tá? Bianca Reis, que era da diretoria jurídica da Vasco SAF. Tudo incluído no meio
pegando dinheiro, cara, de camarote da Sapucaí para o Carnaval de 2025, que era para ir para torcedor. Isso aí, cara, isso tá me cheirando ao mesmo caso lá do São Paulo, lá do presidente do São Paulo lá, esqueci o nome dele, cara, que a mulher dele alugava camarote para show e estavam desviando dinheiro de aluguel de camarote, o caramba quatro, tava a família toda, tá a família do ex-presidente do São Paulo inteira envolvida no meio, até o pescoço aqui, em Maracutá, e negócio de venda de camarote, e não sei o quê. Eu esqueci o nome do presidente do São Paulo, cara. Porra, eu fiz até vídeo curto sobre isso daí. O cara pediu renúncia, se não me engano. Ou pediu renúncia ou sofreu impeachment. Agora eu não me lembro, tá? Tá me cheirando a isso, né, cara? Dentro do Vasco, né, cara? É pra você ver, né, cara? O Vasco, né, cara, com perdão da palavra, né, cara, é uma puta de zona mesmo, né? Todo mundo quer explorar de alguma forma. Tem um monte de cafetão, né, querendo usufruir e tomar vantagem em alguma coisa, né, gente? Desejo a vocês aí uma quinta abençoada, um início de sexta abençoado, né? Quinta já passou, na sexta-feira abençoada aí, o final de semana também já tá começando. Abençoado para todo mundo. Saudações vascaínas. O vídeo ficou um pouco longo, desculpa, tá, gente? E eu fui.